Então, é possível montar um time tão rápido? Não sei. Não sei se é tão possível no nível tão alto de competição, mas é o desafio que o Ceará precisa tentar. O Mancini vem com a ideia de ser um time menos reativo, menos que espera menos o jogo, que tem um time mais sustentado ali em termos de marcação, com muitos volantes, com um time que destrói mais, que joga mais assim, roubou a bola, sai em velocidade com pontas rápidas. O Ceará permanece com a ideia de ter pontas rápidas, de ter jogadores que aceleram o jogo pelos lados, mas com uma ideia diferente de meio campo. Que para mim é a grande mudança. Se eu falei de personalidade no Fortaleza, eu vou usar a mesma palavra aqui no Ceará também. É a mudança de personalidade do time. Ao invés de ter volantes que destroem, ou que tem como isso como preeminência da característica, o Ceará vai ter como de forma mais intencional a ideia de construir jogo. Por isso que o Ceará se expôs diante de Maracanã e Floresta com dois volantes que não são primeiros volantes, que são caras que saem para o jogo, que armam jogadas, que participam ativamente dessa chegada ao ataque também, de finalização de fora da área. O Lourenço, por exemplo, ainda não acertou nenhum chute na direção do gol. Teve poucas oportunidades. Mas é um cara que tem essa característica, que pode ser utilizado para isso. O Mugni também. O Mugni fez um bom primeiro tempo contra o Floresta, cansou no começo do segundo, que é algo a ser pontuado sobre o Mugni, né? Ele é um cara que ele vai passando por essa fase, tecnicamente ele agrega muito, mas fisicamente às vezes ele vai caindo de rendimento e a gente precisa ver como é que vai ser essa desenvoltura do Mugni ao longo do ano. Mas falando de característica, com a bola no pé você percebe que ele acelera, que ele articula, que ele vira de um lado para o outro, que ele joga, e são coisas muito interessantes. Eu particularmente gosto de ver um time assim. Eu gosto de ver um time que agride o adversário com a bola, né? De que ele empurra o adversário para trás porque ele consegue ultrapassar as linhas. Será contra o Floresta até teve uma proposta interessante, o time do Felipe Surian. Eles não abdicaram de marcar o Ceará alto, mas os primeiros 20 minutos do primeiro tempo, o Ceará conseguiu ultrapassar isso e conseguiu causar muita dificuldade à defesa do Floresta, né? Obviamente, dentro do contexto de que o Ceará está no começo de trabalho. Está falando de um time que está estruturado de forma já automatizada. É um time que tem dificuldade ainda na construção, mas isso faz parte do processo e isso é com qualquer equipe. Não é só algo específico do Ceará. Então, eu prefiro times assim. Eu prefiro os times que agridem o adversário. Mas, por exemplo, 2009, que eu particularmente acompanhei bastante o Ceará, inclusive no estádio, eu vi um time dar certo com Heleno, João Marcos e Michel. O Michel e o Heleno, dois caras que eram destruidores. O Heleno jogava como um lateral, um volante, que era uma cobertura do boiadeiro que subia pelo lado direito. O Heleno era ele jogava mais à frente um pouco do Michel, mas quando o boiadeiro subia, ele fazia o lateral direito. E o Heleno, tecnicamente, dos três, era o que tinha menos, né, tato com a bola. O Michel era um volante de arraste, que era destruidor, mas que ele carregava a bola para frente, tentando encontrar o Geraldo ou até mesmo os atacantes. E o João Marcos um pouco mais técnico, não tão pegador quanto o Michel, mas também ali muito tático fazendo a composição tática ali do meio de campo do Ceará. E deu muito certo, porque o Ceará tinha dois laterais que praticamente eram atacantes, Fábio Vidal e Boiadeiro, além do Geraldo solto no meio e Misael, Wellington Amorim, Mota, quem chegou depois. Deu super certo, foi um time extremamente legal de ver, muito competitivo e muito eficiente. Então, eu estou falando apenas de preferência. Eu prefiro um time que fica mais com a bola, que roda de um lado para o outro, mesmo que seja num jogo posicional ou um jogo de movimentação, onde os caras não têm posição tão fixa, mas que vêm jogar, mudam de posição. E aí eu estou comparando, por exemplo, aqui de forma bem um time do Guardiola, que é um jogo posicional, a um time do Fernando Diniz, né? Que mudam de posição, que não mantém aquela posição, que jogam sempre aproximando. O que eles têm em comum é a capacidade de ficar com a bola, de rodar e envolver o adversário, encontrar os espaços para poder criar espaço para finalizar.
O Ceará, a ideia do Mancini, de forma geral, que a gente pode perceber é isso: é um meio-campo que não é tão preocupado em ficar rodando de um lado para o outro, é um time vertical, mas com qualidade de, se precisar, ficar, rodar, esperar o momento certo e encontrar os espaços. E aí hoje o Ceará tem uma válvula de escape que é o lado esquerdo, porque tem um cara que está vivendo uma boa fase no time, a melhor fase dele com a camisa do Ceará, que é o Pulga. O Pulga é um cara que, apesar de ter limitações técnicas ainda, de ainda tomar muitas decisões erradas, mas é um cara que consegue participar efetivamente do jogo, e hoje é um cara que ajuda muito o Ceará na hora que está brecado, que está marcado, ele ajuda a encontrar soluções. Tem tido um aporte muito grande do Matheus Bahia. O Matheus Bahia é um cara que começou muito bem a passagem pelo Ceará, até participei da live do Darino Senna, e eles, aqui a torcida do Bahia pegava um pouco no pé dele e tal, algo parecido com a torcida do Fortaleza e o Bruno Mello, assim, um cara da base, que não é nada extraordinário e acabou sendo sempre meio perseguido e tudo mais. Acho até que o Matheus Bahia como lateral é melhor do que o Bruno Mello, só para fazer essa comparação. Mas começou muito bem no Ceará, está dando uma vazão muito grande pelo lado esquerdo. Então, hoje o Ceará tem uma ideia de ter mais a posse, e mais do que a posse, é ter qualidade com a posse. Não adianta você ter aquela posse mentirosa, estatística, né, de ficar com ela ali atrás e não conseguir fazer nada com ela, né? Você fica lá de um zagueiro, volante, vai para o lateral, dá um passo vertical, não tem espaço, volta para o zagueiro de novo. Não, é ter a qualidade de chegar no momento que está fechado o meio campo e encontrar os passes, encontrar as soluções. Mas tem as velocidades pelos lados. O Pulga começou melhor, o Castro ainda está no processo de adaptação, não tem como a gente cobrar muita coisa do Castro. Há uma grande expectativa, porque foi dos estrangeiros o cara que chegou e já teve mais notoriedade, até do que o Mugni. Né? O Mugni chegou com uma certa desconfiança e tudo mais, o Castro chegou com muito otimismo, todo mundo apoiando muito a ideia dele. Enfim, e um centroavante lá na frente. Então, assim, o esqueleto é parecido com o do ano passado, mas a personalidade, como eu falei, a palavra diferente aí é um pouco diferente, e acho que esse é o que o Ceará precisa, é onde o Ceará precisa chegar. O Atlético Cearense é um dos times mais frágeis, o Ceará pegou um frágil, e eu vou até fazer um parêntese, né? É um frágil, mas que também tem uma continuidade, é um time frágil muito mais pelas limitações de investimento e mais pela capacitação mesmo do elenco e sim, pela qualidade do elenco, do que pela ideia do Júnior. Acho que o Júnior Cearense faz um trabalho muito bom. Acho que o Atlético tem, até conversei com o treinador português, o João Moura, também tem um time que tenta estar organizado, mas é um time com muito mais garotos, com muito mais meninos da base, que aí o bicho pega quando vai para o profissional. Então, nesse aspecto, eu acho o Maracanã mais cara de profissional no sentido de mais adulto do que base. Eu não sei se dá para. Eu acho que no futsal é um termo, é uma expressão que a galera associa bem. Não estou chamando o Atlético Cearense de juvenil, estou só dizendo que ele tem muito mais garotos para ajustar, e aí é um processo de formação também do que um time mais com mais base, como é o Maracanã. Então o Ceará vai pegar um time que vai provavelmente dar mais espaço, que talvez fisicamente não seja um time tão acima como é o Floresta, porque o Floresta, durante muitos momentos, o Ceará ainda nesse processo de ficar melhor fisicamente, não conseguiu ser superior ao Floresta. O Floresta foi superior ao Ceará fisicamente em alguns momentos. O Atlético eu não acho que vai ter essa autoridade física contra o Ceará. E aí o Ceará vai ter mais espaço para poder fazer um jogo mais tranquilo. Tranquilo quer dizer que vai golear o Atlético? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Depende mesmo da configuração, do dia, do aspecto individual dos jogadores, né? Às vezes o cara não está no dia, a bola chuta, pega na trave, às vezes o goleiro faz uma grande partida. Mas, de forma geral, eu acho que dos 3 jogos vai ser o jogo que o Ceará vai ter mais espaço e vai poder
ter mais fluidez no seu jogo. Assim, sabe aquele jogo de você... E aí, com todo respeito, é mais uma análise, é mais uma projeção do que uma definição. Eu posso vir aqui depois e, e explicar ou reconhecer, né, que o Atlético foi melhor do que eu imaginava, mas é provável que o Ceará tenha um sparring. Volto a repetir, com todo respeito, analisando como limitação só, né? Só como limitação de jogo do Atlético, até pelo que ele fez nos outros jogos, por exemplo. Ele pegou um Ferroviário que não estava tão bem e ainda assim não conseguiu jogar de forma tão propositiva, fisicamente superior, e como os argumentos que eu já usei aqui. Então, assim, todo o meu respeito ao Atlético, ao Ari, ao João, que foi super gentil comigo quando a gente conversou, enfim. Não é um desrespeito, não levem para o lado pessoal, porque essa não é a ideia. Mas eu acho que o Ceará, por ter um investimento maior, por ter qualidade maior, tem a oportunidade de fazer um jogo de pressão, como ele fez no começo contra o Floresta, sem tanta resistência quanto ele encontrou naquele dia. Basicamente, em resumo, seria isso.